a Festa dos Tolos. Este festival era realizado no dia da circuncisão, no 1º de janeiro, especialmente na França, e celebrava o princípio bíblico de que Deus escolheu o que é tolo no mundo para envergonhar os sábios. Um falso papa ou bispo era eleito, rituais da igreja eram ridicularizados e havia inversão de posições hierárquicas. Poderia ser visto como uma pequena revolução social, onde o poder e a liberdade de agir eram dados aos subordinados. No festival, os participantes usavam máscaras e roupas femininas. Embriagados, eles cantavam músicas religiosas obscenas, jogavam fezes nos pedestres, pulavam pela igreja e substituíam o amém em falsas cerimônias por sons bobos. Por favor, pause o vídeo e faça alguns barulhos bobos. Apesar de várias tentativas de proibir o festival, em 1431, a festa só se extinguiu no século XVI. Ferraduras da sorte. Na Idade Média, eram consideradas sortudas, pois se acreditava que afastavam o mal. As ferraduras também eram feitas de ferro, e acreditava-se que o próprio metal repelia espíritos malignos. No século X, o bispo Santo Dunstan era tido como o santo favorito da Inglaterra, até Thomas A. Becket surgiu no século XII. Conta-se que quando Dunstan era ferreiro, Satanás visitou sua loja certo dia. Dunstan fingiu não conhecer o diabo e continuou ferrageando seu cavalo. Mas em vez de pregar as ferraduras no cavalo, ele as pregou no próprio velho Nick. O diabo estava em agonia. Dunstan só concordou em remover as ferraduras se Satanás prometesse nunca mais entrar em uma casa com uma ferradura na porta. Havia regras para que a proteção funcionasse. A ferradura devia ser de ferro, ter caído naturalmente de um cavalo, não removida de propósito, e pregada na porta com pregos de ferro. A noção de que todos os medievais seguiam o direito canônico e praticavam sexo apenas para procriação não é realista. Muitos se envolviam em formas de sexo extraconjugal e outras consideradas pecaminosas. Porém, possuíam ideias peculiares sobre contracepção. Além de usar misturas de vinagre e mel, outros espermicidas incluíam fezes de animais. Outro método envolvia carregar o útero de uma cabra que nunca pariu contra sua pele nua. Ou que tal capturar um doninha macho, castrá-la antes de soltá-la de volta na natureza e então amarrar os testículos em uma pele de ganso antes de carregá-los ao lado do seu seio? Estouram os testículos da doninha. Talvez você prefira um amuleto feito com o excremento de uma mula, ou sua cera de ouvido, ou talvez seu útero. Se tudo falhar, você pode pegar o osso do lado direito de um gato preto e amarrá-lo à sua coxa. Quase qualquer coisa pode ser transformada em embalagem de preservativos. Intestinos, bexigas de animais e até carapaças de tartaruga eram usados popularmente quando não havia outras opções. Talvez teria sido mais fácil e menos doloroso permanecer solteiro. Rituais de nascimento. Na Idade Média, estar grávida era um período perigoso. Se a mãe e o bebê sobrevivessem ao parto, eram considerados afortunados. A falta de conhecimento médico significava que 20% das mães morriam durante o parto e 1/3 de todas as crianças morriam antes do 5º aniversário. Os medievais possuíam diversos remédios para aumentar as chances de um parto bem-sucedido. Tudo que pudesse simbolizar um útero fechado era retirado da casa. As traças eram soltas, os armários deixados entreabertos e orações oferecidas a Santa Margarida, que foi cuspida da boca de um dragão. Cintos de nascimento, feitos de tiras de pergaminho com orações e encantos, eram usados. Pedras preciosas como âmbar ou jade eram colocadas entre as coxas da mãe e depois no cinto para aliviar a dor do parto. Coentro era aplicado em suas coxas para atrair o bebê, e emplastros de água de rosas e excremento de águia também eram usados para aliviar a dor. Mesmo após um parto seguro, os rituais continuaram. O cordão umbilical era queimado para livrar-se de qualquer pecado transmitido na concepção. Se ao menos fosse tão simples. Ervas eram usadas para fazer o bebê espirrar e expelir qualquer pecado restante dentro da criança. Por fim,
a língua do bebê era esfregada com vinagre para assegurar que ele falasse no futuro. É difícil saber se alguma dessas práticas realmente funcionou. Se você já testou esfregar excremento de águia nas pernas de uma mulher em trabalho de parto, por favor deixe um comentário abaixo contando se fez diferença ou não. Trocadores de forma. Histórias sobre trocadores de forma eram comuns na Idade Média. Muitas pessoas acreditavam que, por qualquer motivo, uma criança que era incomum de alguma forma era na verdade uma criatura, em vez de um bebê humano. Na maioria dos casos, o trocador de forma se referia a uma fada que foi trocada por uma criança humana. O bebê humano é levado para o reino das fadas para trabalhar para eles, e a criatura deixada em seu lugar adoeceria e morreria. Eles podem viver até a idade adulta, mas são sempre considerados estranhos pelos habitantes locais. Uma história sobre um changeling envolve um ferreiro que percebeu que seu filho havia se tornado apático e definhava. Disseram-lhe que seu filho havia sido trocado por um changeling. Para provar isso, ele encheu cascas de ovo vazias com água e as colocou ao redor do fogo. De repente, o bebê se sentou e, falando com a voz do changeling, que vou tentar recriar, disse: "Eu vivi por séculos e nunca vi nada parecido com isso." O ferreiro rapidamente agarrou o changeling e o jogou no fogo. Então ele foi para o reino das fadas com sua Bíblia. As fadas não conseguiram prejudicá-lo e ele resgatou seu filho ileso e retornou para casa. Outros métodos para recuperar um bebê perdido incluíam bater no falso bebê na esperança de que seus gritos atraíssem as fadas para resgatar seus irmãos e devolver a criança humana, deixá-los na floresta para as fadas os reivindicarem, serem comidos por animais ou até mesmo afogá-los. Para pais que preferiam não espancar o filho até a inconsciência, eles poderiam assustar a fada ameaçando escaldá-la na chaleira de sopa, ou queimá-la com um atiçador de fogo bem quente. A esperança era que o changeling fosse persuadido a sair e partir por medo. Havia outros testes que as pessoas podiam fazer para ver se seu filho era um changeling ou não. Geralmente, isso envolvia realizar uma prática incomum para surpreender e atrair o changeling. Fazer o bebê falso rir parecia ser o método preferido. Aparentemente, isso poderia ser alcançado colocando um sapato numa tigela de sopa ou fazendo pão em cascas de ovo. A mente fácil de agradar de uma criança. Os medievais provavelmente usavam a ideia de trocas de crianças para explicar problemas comportamentais em crianças com deficiências, autismo ou outros transtornos neurodesenvolvimentais. As mudanças podem ocorrer rapidamente à medida que a criança cresce e surgem dificuldades de aprendizagem. Na verdade, qualquer sinal de um defeito poderia ser interpretado como uma indicação de que uma fada havia trocado seu filho. Dizer Deus te abençoe após um espirro. Acredita-se que este costume tenha começado muito cedo na Idade Média, durante o século VI. Naquela época, a peste bubônica se espalhava pela Europa, devastando a população, inclusive na cidade papal de Roma. Acreditava-se que espirrar deixava o corpo vulnerável, facilitando para o diabo entrar em uma pessoa e possuí-la. Também havia uma crença popular de que uma pessoa poderia espirrar sua alma para fora. A ideia remonta à Bíblia. Deus criou Adão à sua imagem e soprou vida em seu corpo. A rápida expulsão de ar feita durante um espirro era considerada a vida da pessoa sendo ejetada dela. A ideia era que o sopro de uma pessoa e sua alma eram a mesma coisa. Então, o Papa São Gregório, o Grande, emitiu um decreto papal que exigia que todos os cristãos dissessem a frase "Deus te abençoe", como uma maneira de exorcizar Satanás e prepará-los para uma boa morte, mantendo a alma dentro. Na época, havia pouco que as pessoas podiam fazer para deter a propagação da doença, mas essa era uma forma de se sentirem úteis. Na França e Inglaterra, acreditava-se que bocejar permitia a entrada do diabo em uma pessoa, por isso eram instruídas a cobrir a boca ao sentirem necessidade de bocejar. Na Irlanda, fazia-se o sinal da cruz sobre a boca ao bocejar. A peregrinação de Deggendorf. O antissemitismo prosperou na Idade Média e a pequena cidade de Deggendorf, na Alemanha,
demonstrou isso de uma maneira horrível. O mito começou em 1337, quando os judeus de Deggendorf convenceram uma mulher cristã a roubar pão da Santa Comunhão para que pudessem profaná-lo. Mas supostamente ocorreu um milagre, e Jesus, junto com a Virgem Maria, apareceram, e o pão foi devolvido, e então os judeus tiveram que ser mortos. A verdade é que houve uma série de falhas nas colheitas na região, deixando a cidade em crise econômica. Os judeus foram usados como bodes expiatórios e queimados para que os cristãos roubassem suas propriedades e bens. O mito sobre o pão foi inventado para justificar o massacre e aliviar a culpa dos moradores. Mas o massacre em Deggendorf desencadeou perseguições na área circundante e tornou a igreja da cidade um local de peregrinação, atraindo católicos e trazendo uma grande fonte de renda regular para a cidade. Demorou até 1992 para a igreja remover tudo que havia sido associado ao massacre. Apesar de muitas ideias medievais parecerem inofensivas, é inegável que crenças e superstições equivocadas da época causaram injustiças e mortes. A vida da maioria dos europeus envolvia a crença no sobrenatural e na magia. Para a maioria dos medievais, o desafio era ser capaz de exercer alguma forma de influência sobre as coisas que eles percebiam como mal, porque eles não as entendiam. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se gostar do conteúdo. Nos vemos na próxima sexta-feira para outro vídeo. Saúde!